Bom dia, meu povo! Hoje é segunda-feira, dia da nossa aula de ciências, e vamos lá para o nosso assunto: partes das plantas. Hoje nós só vamos falar sobre a raiz, o caule e a folha, ok? Então vamos lá. Nós sabemos que as plantas são seres vivos, mas elas não se locomovem como os animais e como nós, seres humanos. Elas precisam estar fixas em um substrato, que é a água ou o solo. Então, nós temos diferentes tipos de raízes. Se vocês sabem que nós temos aquela raiz que fica embaixo do solo, nós temos aquela raiz que fica ao lado do caule, nós temos várias formas de raízes. E por isso, a planta pode viver em diferentes lugares, porque as raízes diferentes propiciam isso. Tia Isa trouxe para vocês, um tipo de raiz. Aqui, essa raiz fica embaixo do solo e trouxe essa raiz aqui, Essas partezinhas aqui e essa partezinha aqui, são raízes. São iguais? Não, não. São diferentes, mas são raízes. E qual a principal função da raiz, vocês sabem? A principal função da raiz é retirar do solo água e sais minerais. Aqui no livro de vocês, na página 8 do módulo de ciências, nós temos, diferentes formas de raízes. Tia Isa mostrou essa aqui para vocês, um tipo de raiz subterrânea, e mostrou para vocês um tipo de raiz gramiforme, que é essa aqui. E nós temos todas essas, Todas essas. Agora nós vamos falar sobre o caule. O que é o caule? O caule, é essa partezinha aqui da planta. Para que serve o caule? O caule é responsável em sustentar a planta e transportar a água e os sais minerais que a raiz tira do solo para as outras partes da planta. Então, como é que acontece? A raiz tira do solo água e sais minerais, passa para o caule e o caule transporta esses elementos para as outras partes da planta. Vocês sabiam que o caule serve para muitas coisas além disso? Ele serve como matéria-prima. O que é matéria-prima? É pegar o caule, nesse caso, o caule, e transformar em alguma coisa, por exemplo, em uma porta, em uma cadeira, em uma mesa. E vocês sabiam que lá no início da descoberta do nosso país, tinha uma árvore que tem até hoje, chamada de pau-brasil, que deu origem ao nome do nosso país. E os portugueses retiravam pigmentos avermelhados do tronco do pau-brasil para tingir tecidos, ou seja, saía uma tinta vermelha e eles usavam para pintar os tecidos. Agora nós vamos falar sobre as folhas. As folhas também não são todas iguais. As folhas são diferentes, têm diferentes formas e diferentes cores. Por exemplo, essa folha aqui, que Tia Isa está mostrando para vocês, não é igual a essa folha daqui. São folhas de formatos diferentes, mas todas duas da mesma cor, verde. Só que existem folhas de cores marrom, vermelha, alaranjada e de diferentes formas, como tem aí no livro de vocês na página 11. Olha só, diferentes folhas. E qual é, Tia Isa, a função das folhas? As folhas são responsáveis pela fotossíntese, que é quando a planta produz o seu próprio alimento, é responsável pela respiração da planta, ou seja, ela absorve o oxigênio do ambiente para ganhar energia e é responsável pela transpiração, ou seja, em retirar o excesso de água. Vamos lá para a nossa revisão? Então, olha só. Estudamos hoje a raiz, que retira do solo
água e sais minerais. O caule ou tronco, transporta a água e os sais minerais retirados do solo para as outras partes da planta. Estudamos a folha, que é responsável pelo processo de fotossíntese, pelo processo de respiração e pelo processo de transpiração dos vegetais. Na próxima aula, nós vamos estudar flor, frutos e semente. Tchau, tchau!